Pronto, aqui estamos dando continuidade ao vídeo que começamos, dando a entender que estamos aqui pela vontade de Deus e temos a segurança do que estamos fazendo. Vamos falar sobre o seminário, a quinta parte do seminário do Espírito Santo. Antes de tudo, vamos dar os nossos agradecimentos dos vídeos postados nas meditações anteriores. Vamos dar que nós fizemos esses outros vídeos na segunda, terça, quarta, quinta, nas salas dos nossos amigos de trabalho, nos cederam ali o espaço. Vai aqui os nossos agradecimentos à arquiteta, a doutora Mara, a arquiteta Thalita, o dentista Lindenberg e ao Ricardo Evoredo, advogado. Muito obrigado. E agora aqui estamos na nossa própria casa, na nossa sala aqui. O estúdio que sempre gravamos aqui, a meditação da Palavra de Deus. Bom, agora vamos, sem mais delongas, à meditação. Quinta parte sobre o seminário do Espírito Santo. Quinta parte nós vamos falar de a operação do Espírito Santo. Como é muito forte. Eu vou logo falando aquilo para que você entenda melhor. A operação do Espírito Santo, como, meu irmão? O Espírito Santo só age quando alguém dá a liberdade. É humilde de espírito. Deixa o Espírito Santo agir. Aí que ele tem a liberdade. O Espírito Santo de Deus é educado. E muitas vezes o que mais atrapalha dentro das denominações, do ajuntamento de um culto a Deus, de uma ministração, para que o poder de Deus, do Espírito Santo, haja, é a mão do homem. Estamos falando da manifestação. Deus está onde tem 2 ou 3 no lugar dele reunido. Mas a manifestação do Espírito Santo é outra coisa diferente que nós vamos falar a partir de agora, uma experiência que nós tivemos em uma certa denominação e ali umas servas de Deus dirigia aquele trabalho e havia muita operação de Deus. Aí quando o homem botou a mão, aí acabou-se. O Espírito Santo saiu fora de cena porque entrou a mão do homem. Agora vamos iniciar falando da primeira pontuação dessa meditação. Antes de tudo, vamos ler o versículo básico dessa meditação, Isaías capítulo 6, versículo 8, que diz o seguinte: dito isto, ouvi uma voz que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então aqui foi uma visão de Deus ao profeta Isaías. E Isaías se predispôs a ser um instrumento de Deus, para Deus usar. Então, Deus só vai usar pessoas que se colocam na mão dele. Aí o Espírito Santo vai atuar para a glória de Deus. Agora vamos para a primeira pontuação. O livre-arbítrio. O Espírito de Deus passa a agir na vida da pessoa, quando essa pessoa dá lugar. Está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Esse contexto foi uma carta de Deus, através do apóstolo Paulo, em uma visão para corrigir alguns erros que estava havendo naquela congregação, no meio daquele rebanho. Isto se aplica também para a liberdade que as pessoas podem receber o Espírito Santo. Quando abre o coração, quando ouve a voz da pregação e da ouvido. Aí sim, o Espírito Santo tem poder de atuar na vida da pessoa. Vamos agora para
A segunda pontuação. O Espírito Santo só opera onde dão lugar a ele e não força a sua vontade, como dizemos logo no início. Quando a pessoa dá liberdade, deixa que o Espírito Santo seja o Senhor, aí sim, o Espírito Santo, ele tem total liberdade de atuar a vontade de Deus, a manifestação de Deus, daquilo que Deus quer fazer, agir, transformar na vida daqueles que o seguem. Olha só a respeito disso que está escrito na palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Também está escrito na palavra de Deus, em Zacarias, que Deus diz, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Então, a atuação do Espírito Santo na vida de cada um, a manifestação para a vida de cada pessoa, é quando a pessoa dá liberdade, é quando a pessoa não faz mais do seu jeito e se rende à maneira de Deus para assim se entregar, fica totalmente à disposição de Deus para deixar assim o Espírito Santo agir em nossas vidas. Então, que fique bem claro, aonde a vontade própria, a mão do homem, a atuação do Espírito Santo fica limitada. Mas quando há liberdade para deixar Deus agir, o Espírito Santo ser Senhor, aí sim a manifestação do Espírito Santo vem sobre cada um de nós. Vamos agora para a terceira pontuação, e aqui já estamos concluindo com essa meditação de hoje. O perigo de resistir ao Espírito Santo e atrapalhar a sua ação. Vamos ler logo o versículo e vamos ter esse comentário. Olha só o que diz em 1 Tessalonicenses, carta do apóstolo Paulo, a igreja que estava ali em Tessalônica, capítulo 5, versículo 19. Não apagueis o Espírito. E o homem pode apagar o Espírito, ou seja, simbolicamente isso, que fique bem claro, isso é uma simbologia, que a atuação do Espírito Santo, ele tem vontade própria, como nós já falamos em outras meditações. Então, quando a pessoa começa a fazer sua própria vontade, se inclinar para caminhos fora da vontade de Deus, pouco a pouco a vida de Deus vai saindo daquela pessoa. Aquela pessoa começa a entristecer a Deus e ao Espírito Santo, como nós temos falado nas meditações, e aí o Espírito Santo vai se afastando e vai se apagando o temor, vai se apagando tudo que é a presença de Deus na vida daquela pessoa. A chama do primeiro amor começa a apagar na vida dessa pessoa. Então, nós temos que entender isso, que onde não há liberdade para fazer a vontade de Deus, fica difícil o Espírito Santo atuar. Nós temos que entender isso, temos falado muito que Deus age com livre-arbítrio e Deus não força ninguém a fazer a vontade dele. Deus quer que venhamos fazer a vontade dele e livre, espontânea vontade, com gratidão e com prazer a ele. Vamos falar com Deus. Amado Deus, temos falado aquilo que o Senhor tem nos dado, aquilo pelo qual o Senhor tem nos escolhido. Não merecemos, mas foi tua escolha a querer, através da nossa pessoa, fazer algo da tua palavra para trazer luz, esclarecer a tua vontade a todos. Em nome do Senhor Jesus, te oramos. E está em tuas mãos o trabalhar, Espírito Santo, na vida daqueles que vão ser humilde de espírito a dar ouvido à tua voz.
Nós te oramos, ó Deus, em nome de Jesus, e te agradecemos. Amém. Deus abençoe, ótima sexta-feira, até a próxima, se assim Deus nos conceder.